Quero saudá-los a todos para mais esse vídeo da Literatura Brasileira 1, no qual eu pretendo dar conta dos capítulos que ainda ficam por ver da história da província de Santa Cruz, de Pero de Magalhães Gândavo. Nós paramos no último vídeo mais ou menos ali pelo capítulo 6º, onde eu tratei rapidamente com vocês que sempre quando o Gândavo vai tratar, né, primeiro no capítulo 5º, sobre as plantas e as usanças, vamos dizer assim, de alimentares, ele sempre vai comparar com o que há já na Europa ou com o que os europeus conhecem. Aqui no capítulo 6º, que eu já tratei também rapidamente, não é diferente, ele trata da fauna, portanto, da província de Santa Cruz, do Brasil, sempre comparando com aquilo que já há na Europa, com aquilo que já se conhece na Europa. Não é? Tanto que chamam algumas coisas de lagartos em lagoas, seriam os nossos jacarés, chamam as onças de tigres, não é? Sabemos que no Brasil não há tigre, mas propriamente era com o que se conhecia. E chama atenção também, mais para frente, nos outros capítulos, para diversidade de outros animais, como por exemplo o capítulo 7º vai tratar da diversidade de aves, né, com papagaios, araras, descrevendo-os, não é? Perdizes, aves de rapina, enfim. No capítulo 8º, os peixes, dos quais ele diz, olha, não há muita diferença dos peixes que há na Europa. Apenas ele chama atenção para um dos peixes um pouco mais diferentes, que não conhece. Nesse capítulo 8º, ali na página 23 do PDF, ele chama atenção para a existência de um peixe chamado peixe-boi, não é? Que nós sabemos que é um mamífero que vive na água, enfim, tanto que lhe chama atenção que, por exemplo, o peixe tenha amamente, né, seus filhotes e assim por diante. No capítulo 9, que é um pouco que nos chama um pouco mais de atenção, cujo título é Do Monstro Marinho que se Matou na Capitania de São Vicente, ano de 1564, o Pero de Magalhães Gândavo trata de um suposto monstro que aparece avistado por uma indígena, depois por um português, que aparece na província, né, de Santa Cruz, na Capitania de São Vicente, portanto no litoral de São Paulo, onde hoje seria o litoral de São Paulo. Não fica muito claro que tipo de monstro é esse, vocês encontram na internet ilustrações sobre isso. Há algumas questões aí fantasiosas, certamente, não é? Poderia de fato ter aparecido algum bicho nesse sentido. Se vocês veem a descrição, parece um pinguim gigante que apareceria no litoral hoje de São Paulo. Tanto que os índios dão o nome de Ipupiara. Significa demônio da água, né? Seria uma lenda, algo nesse sentido. O que nos chama a atenção neste capítulo 9 do Pero de Magalhães Gândavo em específico? Percebam que ele não está tão interessado em fazer uma história fundamentada, documental, como seria no século XIX, mas sim fazer uma crônica, quer dizer, ouviu dizer, coletou informações e redigiu. Né? Sempre tendo em vista que esta publicação se dá em 1576 e que tem uma preocupação de arregimentar pessoas para o Brasil, portugueses para a colonização, não é? Já está ali no final do século XVI, portanto. Depois, no capítulo 10º, se vocês vão encontrar aí, lá pela página 26 do PDF, vocês vão encontrar descrições sobre os índios, não é? Como o Pero Vaz de Caminha fez naquela carta. Então, uma descrição sobre os índios. E talvez nesse capítulo esteja uma das frases de Pero de Magalhães Gândavo que mais chama atenção, e que eu peço licença para ler para vocês, está na página 27 do PDF, que mais chama atenção na obra, porque isso foi retomado depois de outras maneiras, é muito interessante isso. Vejam bem, alguns vocábulos fala sobre a língua dos indígenas, né? Então vou tratar aqui com vocês, abro aspas. A língua de que usam toda pela costa é uma, ainda que em certos vocábulos diferem em algumas partes. Mas
não de maneira que se deixe uns aos outros de entender. E isto até a altura de 27 grãos, e por aí ele vai fazendo as medidas, não é? E coisas assim. Veja que ele trata de uma língua que se fala na costa, de fato é uma língua muito parecida, era uma língua muito aparentada que se falava nessa costa brasileira, e aí ele repara algumas coisas. Ainda no mesmo parágrafo, não é? Na página 27, é o primeiro parágrafo da página. Alguns vocábulos há nela de que não usam senão as fêmeas, e outros que servem senão para os machos. Quer dizer, existem palavras que são para as mulheres, palavras que são para os homens. Carece de 3 letras, convém a saber, não se acha nela, nessa língua, F, nem L, nem R. Coisa digna de espanto, porque assim não tem fé, nem lei, nem rei. E desta maneira vivem desordenadamente, sem terem, além disto, conta, nem peso, nem medida. Então, quer dizer, essa visão do Gandalf, tenhamos em conta que é um homem do século XVI, tratando de que os indígenas, portanto, não têm, porque a linguagem deles não expressa o F, o L e o R, né? E essa sonoridade, então, significa, ele associa, né, com o que lhes falta fé, lei e rei, que seriam o que a colonização viria a trazer, não é? Viria a institucionalizar a fé pela religião, enfim, a lei, a institucionalização da lei, e um rei, não é? Que estaria em Portugal, mas que teria seus representantes na terra, né? Ali na província. Percebamos então que é uma afirmação bastante pesada do Gandalf, mas que evidencia esse pensamento do homem do século XVI vindo para cá. Né? Os indígenas não têm fé, nem lei, nem rei. Como, por exemplo, o Pero Vaz de Caminha vai dizer que eles não gozavam de nenhuma adoração, nenhuma idolatria, enfim, eram muito dóceis. Aqui vocês vão ver que já não. Né? O Gandalf, apesar de dizer isso, e sem talvez até tomar conta disso, ele vai um pouco entrar em uma certa contradição, porque ele fala de algumas usanças, de alguns ritos que os indígenas fazem. E esses ritos, inclusive, têm a ver com a sua crença, têm a ver com a sua religião, têm a ver com as suas várias formas de acreditar. As próprias tribos também tinham os seus líderes, que embora não eram reis aos moldes medievais ou aos moldes europeus, não deixavam de ser também chefes dessas tribos e também chefes militares. Ao mesmo tempo, tem também os seus costumes são regrados por se não há um código de leis, por um código, né, moral, ético, vamos assim dizer, dentro daqueles povos, dentro daqueles costumes. Não é à toa que, por exemplo, no capítulo 11 ele trata muito dessas guerras que os indígenas travam e que os jesuítas, novamente a igreja, novamente os padres, os catequizadores, tentam amansar. E no capítulo 12, que é um dos capítulos com o qual eu quero me dedicar um pouquinho aqui mais, vocês vão encontrar, por exemplo, a morte que dão aos cativos, não é? A morte que dão aos seus prisioneiros. E isso é muito interessante porque, né, aqui o subtítulo diz da morte que dão aos cativos e crueldades que usam com eles. Ali tem um errinho na digitação do texto no PDF, na página 32, mas usam com eles. Ora, pensem o seguinte, aqui no capítulo 12 estará descrito todo o rito da antropofagia, que eu tratei em uns vídeos anteriores. O rito de comer a carne humana. Então, aqui vocês vão entender como que eram, pelo menos pela visão do Gandalf, como se faziam esses ritos, né? Quais eram qual era praticamente uma liturgia do rito, quer dizer, a ordem do rito, né? O cativo, o prisioneiro podia cantar os seus feitos antes de ser morto, era muito bem tratado, ele era todo, normalmente todo arrumado para esse rito, não é? Aqui já é uma espécie de pensamento, né, ou crença dos indígenas. Essa crença significa por quê? Porque comer a carne do outro significaria, nos costumes indígenas da época, adquirir todas as forças que o outro tinha. Então, portanto, era uma honra ser devorado,
porque o outro me traria todas... Né, um covarde não serviria de comida para os outros. Né? Senão a covardia, por exemplo, se espalharia por toda a tribo. Não, era uma honra ser devorado, porque era uma espécie de... vamos dizer assim, glória do guerreiro. Glória do guerreiro. Essa glória do guerreiro, né, e portanto por isso ele falou de tantas guerras que se fazem, daí fazem com os prisioneiros, esses prisioneiros são mortos, né, normalmente mortos à paulada e depois cozidos mesmo, né, assados, tem a sua carne assada. Lembrem-se que eu tratei também rapidamente de um trecho nos outros vídeos sobre a morte do primeiro bispo do Brasil, né, Dom Pedro Fernandes Sardinha, que foi devorado num rito desse. Né? E muito interessante, vocês vão entender, o que isso tem a ver, por exemplo, com a literatura brasileira. Olha, ainda na literatura brasileira 1, nós vamos estudar uma espécie de poema um pouco épico, né, tem ali seu lado lírico, se chama Ijuca Pirama, que é do poeta Gonçalves Dias, do romantismo brasileiro. Tá? É um poema em cantos, muito, muito interessante, em que relata essa questão com a antropofagia. E eu quero também mostrar para vocês mais uma questão. Aqui está. Desse livro Vanguarda Europeia e Modernismo Brasileiro. Veja, eu tratei de uma obra do século XIX, Ijuca Pirama Gonçalves Dias, que vai retratar essa questão aqui da antropofagia. Relata a antropofagia, né, com um índio guerreiro. Aqui vocês vão encontrar, no modernismo brasileiro, ou seja, já no século XX, né, assinado por Oswald de Andrade, né, o Manifesto Antropófago. O Manifesto Antropófago, certo? Vocês encontram o manifesto em outros lugares. Muito interessante que esse Manifesto Antropófago vai ser assinado, né, no dia... Deixa-me só... acabei passando aqui. Vai ser assinado... Ele é curto, né? É de fato um manifesto que o Oswald de Andrade fez, pensando que como o Brasil deveria tomar a cultura do outro, deglutir, de certa maneira, acrescentar à sua cultura, junto à sua cultura, e isso lhe faria muito bem. É uma espécie de sugar o que o outro tem de bom, mas sem deixar de ser Brasil, sem deixar de ser brasileiro. E a assinatura disso se dá no dia 1º de maio de 1928, e é muito interessante. Vejam como que o Oswald de Andrade assina. Em Piratininga, ano 374 da deglutição do Bispo Sardinha. Vejam a ironia, a deglutição do Bispo Sardinha. Ora, essa deglutição do Bispo Sardinha é porque o bispo foi devorado num ritual de antropofagia. E vocês vão estudar isso na literatura brasileira 3, por exemplo. Como essas usanças são retratadas ao longo da nossa literatura, embora estejam com Pero de Magalhães Gândavo, esse autor do século XVI, português, bracarense, elas permanecem na nossa literatura gerando uma tradição, gerando formas de retomada com Gonçalves Dias, com Oswald de Andrade, por exemplo, no romantismo, no modernismo. Depois os outros capítulos são mais relações com os jesuítas, vocês vão ver o capítulo 13, e o capítulo 14 é a relação dos sertões da província de Santa Cruz. Tudo que não era litoral era tido considerado sertão, para dentro, enquanto estava por se explorar. Gente, de minha parte, neste livro, nesta obra, seria isso. Fica o convite para vocês lerem, tomarem, verem o que às vezes não entendem, enviarem dúvidas, certo? Mas é uma tentativa de facilitar a leitura de vocês. Qualquer coisa, sabem como se comunicar comigo, ok? Até mais e nos vemos, esperamos que em breve, ficando em casa, se cuidando sempre, tá bom?